texto sagrado, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sediante servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Ora, todas as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém, queridos? Amados, eu quero apenas lembrar aos irmãos de que nessa porção, sobretudo aqui no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele trata, primeiramente, como nós já falamos em mensagens anteriores, quais são as consequências que um cristão ele terá quando ele se propõe, por ignorância ou não, a viver a sua vida cristã baseado na lei. Ou baseado em lei, seja a lei de Moisés, seja qual for a outra lei. Isso está na primeira parte do capítulo 5, que já foi dito há bastante tempo. Então nós começamos a mostrar a segunda parte, que demonstra, então, qual é o caminho para a santificação. Entenda a santificação como sendo todo o processo de vida cristã pelo qual se passa com vistas a uma mudança de natureza. Santificação enquanto sendo uma ação divina no homem, no coração, na alma, na mente, de modo a mudar o seu coração, mudar as suas inclinações, dando a ele, na verdade, o caráter, imprimindo em tal pessoa o caráter de Cristo. Forjando nesta pessoa forjando o caráter de Cristo, constituindo tal pessoa membro do corpo de Cristo, o novo homem, por fim. Bem, então, nessa segunda parte agora, falando acerca então deste caminho proposto, nós começamos então a enumerar alguns aspectos importantes para que você saiba exatamente como viver a vida cristã. Se não é por intermédio de lei, se não é por intermédio de regras, se não é por intermédio de um estatuto, então como seria? O apóstolo Paulo, então, vai dispor para nós aqui esse entendimento. Semana passada nós começamos a trazer a primeira questão, dizendo categoricamente, e se você não vencer esse primeiro ponto que foi colocado semana passada, dificilmente você vai avançar para a realidade dessa verdade. Qual é a questão que tem que ser superada? É que a vida cristã, de maneira absoluta, não pode ser vivida por usos e costumes. Ou seja, a Bíblia Sagrada, sobretudo as epístolas, Novo Testamento como um todo, os evangelhos e as epístolas categoricamente declaram que vida cristã não tem nenhuma relação com usos, costumes, tradição, cultura, ética, ou a ética meramente humana, coloquemos assim, ou uma moral meramente humana. Eu digo isso porque o cristianismo, conforme ele foi estabelecido, sobretudo na sua segunda parte em diante, que foi a era dos protestantes, depois do movimento evangélico,
se estabeleceu uma vida cristã, até com o objetivo de diferenciá-la do mundo, estabeleceram uma vida cristã baseada em coisas. Ou seja, foi estabelecido que um cristão genuinamente regenerado, filho de Deus, ele não faz isso ou aquilo outro. Ele não come isso ou aquilo outro. Ele não veste isso ou aquilo outro. Ele não bebe isso ou aquilo outro. Ou seja, foi feita uma cartilha do que fazer e do que não fazer, segundo o entendimento e segundo doutrinas de homens.